Oi, gente, vamos entrando. Um prazer vir aqui, né, falar desse assunto que eu amo tanto. Vou só esperar a Adriana entrar aqui e a gente já começa. Oi, eu vi que ela já entrou aqui. Estamos aguardando, ela já está entrando. Oi, Adriana. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo, e você? Graças a Deus, tudo jóia. É um prazer estar te trazendo aqui. Muito obrigada, viu, de ter aceitado o convite. Ai, o prazer é meu, Catius. Fiquei muito feliz mesmo de Ai, poder trocar um pouquinho aqui, né, de conversar, trocar um pouquinho de informação com você e com o pessoal. eu fiquei super feliz. É um assunto que a gente ama, né? As barrigudinhas, nossa, eu brinco assim que as Com barrigudinhas que estão certeza, a mil agora querendo exercício física e elas é sempre ficam verdade. na dúvida, né? Então é Uhum. um assunto que traz muitas dúvidas, na verdade. Falou em gravidez, tem muito mitos, muito tabus. Então fiquei muito feliz de ter aceitado o convite para falar um Ai. pouquinho da fisiopélvica aqui também. Muita gente não Eu que conhece, fico, né? eu fico muito feliz, é verdade. Eu fico muito feliz porque eu sou suspeita, né, até de falar, porque é um assunto que eu também amo. E é como você falou, cada vez mais as mulheres, as pessoas em si buscam por saúde, né? Reconhecem que a prevenção é importante, buscar por qualidade de vida. E isso que a gente vai falar aqui hoje é parte disso, né? Exatamente. E assim, então eu queria trazer para o tema da live qual que é a diferença, né, do Pilates para a fisioterapia pélvica, se tem alguma diferença, se é a mesma coisa. Quando elas chegam aqui, eu quero fazer Pilates para a parte normal. Será que é bem isso, né? Muitas têm essa dúvida e é o que eu queria conversar com você hoje. Então, primeiro, Dri, queria que você falasse um pouquinho o que é a fisioterapia pélvica. Tá, O que é? vamos lá. Fisioterapia pélvica, a gente ouve falar, né? Fisioterapia pélvica ou fisioterapia na saúde da mulher e uroginecologia. É uma especialidade da fisioterapia que vai tratar as disfunções obstétricas, ginecológicas, urológicas, proctológicas, e envolve toda essa região da pelve, tá? E principalmente da musculatura também do assoalho pélvico. Então, o fisioterapeuta trabalha bastante com o tecido muscular e o que o fisioterapeuta pélvico trabalha mais em específico é a musculatura do assoalho pélvico, ou como a gente conhece como períneo, né? Uhum. E o que seria essa musculatura do assoalho pélvico, Tá. Dri? O períneo, ou músculos do assoalho pélvico, é um conjunto muscular que é como se ele fosse o assoalho. Ele é o nosso chão da pelve, o assoalho da nossa pelve. Ele recobre a gente por baixo. Eu sempre costumo trazer uma analogia que dá pra gente imaginar, é bem legal. Imagine, antigamente não se falava que o osso da pelve era a bacia, o osso Falava. do quadril, né? Então Sim. imagina que o assoalho pélvico é o fundo dessa bacia. Então esse assoalho Uhum. pélvico ele está segurando, sustentando tudo que está dentro dessa bacia, ou seja, os nossos órgãos pélvicos. E aí já entra em uma dessas das funções do períneo, né? Do E, assoalho e tem pélvico. muito estudo agora falando, né, do períneo, a parte de equilíbrio, de tudo que ele faz, Sim, não só mais a parte só de disfunções que a gente ouvia, agora já estão vendo o que ele realmente trabalha, né? A força, o que ele exatamente, pode, né? exatamente. O Super períneo, legal. ele é considerado uma estrutura que faz uma pré-contração. Então, antes da gente iniciar um movimento, a gente tem que recrutar essa musculatura. Ele se contrai junto com o diafragma e com o transverso, ou em uma pessoa deveria se contrair. Então, assim, quando eu vou fazer um movimento de braço, essa musculatura que está lá pertinho da região do útero, né, da mulher, ela já tem que estar fazendo uma força para manter a Sim, postura, né? mesmo E que isso, pequena, tem uma isso, força. sem consciência, né? Então nós fazemos sem Uhum. consciência. O problema é quando a gente
não tem essa consciência e ainda tem uma disfunção, né? Que é o que a gente vai trabalhar e falar um pouquinho hoje. É isso mesmo. E agora vamos falar dentro da gestação, né? Então aparece muito aqui para mim gravidinhas. Eu sempre tô com 2, 3. Agora a gente tá com 3 barrigudinhas. E elas muitas vezes me procuram, tanto para se sentir bem ou pro parto. Certo. Então, assim, qual que é a diferença principal? Eu vou falar um pouquinho depois do Pilates, mas eu queria que você falasse por que uma gestante iria te procurar. Olha, Catiúcia, acho que a primeira coisa que eu tenho que falar aqui é o que muita gente confunde. Quando fala fisioterapia para preparação para o parto, todo mundo relaciona com o parto normal. Mas, na verdade, não tem relação com o tipo de parto que a pessoa vai ter. Na verdade, a fisioterapia e preparação para o parto é independente do parto. Na verdade, é ligado ao fator gestar. A preparação é para a gestação. Hoje em dia, os estudos falam muito isso. Por quê? A mulher que engravida sofre uma alteração hormonal em todos os sistemas do corpo. Isso, por consequência, gera desconforto, sintomas, dores, né? Formigamento nas mãos, formigamento nos pés, né? Inchaço. Cada pessoa apresenta isso de uma forma. Enjoo, né? Náusea, vômito. Então, essas alterações são alterações que elas são o que a gente chama de fisiológicas da gravidez, né? Isso é normal se esperar caso uma gestante apresente. Mas tem medidas que a gente pode fazer, que a fisioterapia tem para amenizar esses desconfortos durante a gestação. E tem técnicas também que vão ajudar essa gestante a preparar esse corpo para chegar lá no momento do parto de uma forma mais saudável, que esse parto aconteça com um menor risco de lesões, com um períneo funcional, com uma estrutura melhor, pensando também depois do parto. O corpo que passou por uma gestação e um parto preparado, ele vai, com certeza, voltar a um estado que a gente chama pré-gravídico muito mais fácil também. Muito mais fácil e mais rápido, né? Nossos músculos têm memória, né? Quando a gente faz exercício, para por um tempo e depois volta, os nossos músculos têm a memória daquela fase que a gente malhou, que fez exercício lá atrás. E aqui não é diferente. A gestante que fortaleceu, que se exercitou na gestação, no pós-parto também, a musculatura dela vai ter essa memória também. Então, esse voltar para o estado pré-gravídico vai ser mais tranquilo, vamos dizer assim. E assim, uma outra coisa que chamou atenção é verdade. Quando uma gestante procura, ela fala assim, quero parto normal, não quero parto normal. É a primeira coisa que elas vêm falando, né? Já querendo avisar a gente, achando que só tem para isso o método. E é super interessante, você falou, a fisioterapia pélvica, ela não vem só para parto normal. Sim. Tem muita coisa que você pode fazer preparando esse assoalho pélvico também, né? E todos os mudanças. E aí, puxando um pouquinho sardinha para o Pilates também. E aqui também a gente consegue, não só para o parto normal. Tem muita transformação fisiológica, igual você falou, e muitas coisas que são evitáveis. Por mais que é fisiológico, esse formigamento das mãos, formigamento dos pés, o inchaço, a gente consegue diminuir muito dentro do Pilates, com exercício. Né? Então eu falo assim, que gestação tem mais de 10 mil coisas de benefícios, né? A gente tem que trabalhar o Pilates, mas em cada fase de gestação. Exatamente. Então, assim, a parte de desconforto, desse inchaço, a gente consegue trabalhar a força. Então, eu brinco aqui muito que vocês vão carregar um chumbinho, eu falo pra elas. Porque é um chumbinho que cada vez esse pacotinho vai aumentar o peso. Então, uma mulher que nunca fez nenhuma atividade física, quando vê que começa a carregar um bebê de 3 quilos, vai passando para 4, para 5, e as alterações posturais que vão vir, ela tem que se preparar já para isso. Com certeza. Então, é um dos benefícios que a gente já consegue trabalhar, né? Então, assim, o Pilates, ele vem nessa parte do assoalho pélvico, que a gente vai discutir também, né? Até onde eu vou e até onde a sua área vai, né? Exato. Ela já é especialista na área, já atua há quanto tempo já na saúde da mulher? Eu estudo essa área desde quando eu entrei na faculdade, em 2010. E atuar mesmo desde que eu me formei em 2016.
Então, já fazem 4 anos, né? Então, assim, já é uma 4 pessoa... anos de atuação e de estudos são 10. E é uma área que eu estudava também, né? E ela É, também teve orientação da Simone. Então, assim, é sim, incrível, né? Não tem como não falar dela, falando de verdade, saúde da não tem mulher. como. E, assim, a gente vem trazendo tudo isso hoje. E uma outra coisa, vamos falar da diástase. Sim. Eu acho que é uma das coisas que mais preocupam as gestantes, né? É a diástase que, para quem não sabe, não conhece um pouquinho, é quando o abdômen, ele meio que rasga. A gente tenta falar em línguas, é como se ele abrisse mesmo. E aí fica um buraco, e principalmente no pós-parto. Tem gestantes que no 7º mês de gestação já aparece. E é muito sério. Uhum. E eu consigo trabalhar essa prevenção da diástase usando Pilates. Porque a gente consegue melhorar a mobilidade, consegue trazer um alongamento para essa musculatura, para ela conseguir essa flexibilidade, né? E abrir e não ter risco de rasgar. Que acontece muito, eu não sei se você já viu, Adri, mas acontece muito de pessoas que fazem musculação, são pessoas fortes, quando vê, chega na gestão de diástase. Todo mundo, mas ela fazia exercício. Será que ela alongava? Será que ela Então, a trabalhava? gente hoje já sabe que a Distância, né? diástase não tem relação com a força. Existem pessoas que têm um abdômen forte, mas que têm a separação do músculo, né? E quando você E... fala de diástase e a gestação, é importante a gente lembrar que durante a gestação a gente consegue prevenir, principalmente se essa mulher não apresenta ainda. Se ela já apresenta, é importante estabilizar para que essa diástase não aumente e que no pós-parto a gente consiga trabalhar com ela fechando. E uma dúvida muito frequente é: mas já faz 10 anos que eu tive meu filho, será que eu consigo ainda fechar a minha diástase? Sim, né? A Sim. gente consegue com o exercício, com o pilates, né? Com as técnicas corretas, com as respirações. A gente consegue melhorar e muitas vezes realmente fechar essa diástase, né? Isso. Dependendo do grau. E a incontinência Exato. urinária, Adri? Fala um pouquinho o que é a incontinência, que eu acho que é a área que você mais deve atuar, né? Vou falar. Incontinência urinária e obstetrícia, né? Que é o trabalho com a gestante, são os meus pontos mais favoritos, que eu amo trabalhar. E quando a gente fala de incontinência urinária, a gente resgata lá uma das funções do períneo, do assoalho pélvico, que é a continência da urina. Então, quando a gente tem perda, a gente pensa que uma possibilidade da causa dessa perda é alguma disfunção dessa musculatura que a gente vai investigar. Catil, você está me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Dri. Você tá me ouvindo? Deu uma Pô, é porque... travada. Eu acho que a Dri caiu. Voltou. Voltou? Voltou. Aí, voltou, né? Eu vou continuar. Então, a incontinência urinária, ela é qualquer perda de urina involuntária, isso está muito bem definido, independente se é uma gotinha de xixi, se é um jato ou realmente uma grande quantidade. E ela pode acontecer pelo esforço, a incontinência urinária de esforço, por exemplo, por conta de uma tosse, um espirro, uma risada, um pegar peso, ou de urgência, que é o caso de a pessoa sente uma vontade de urinar muito forte, ela precisa se apressar para chegar ao banheiro e ela perde urina antes de chegar ao banheiro. E tem a incontinência urinária mista, que a pessoa tem os dois sintomas. E a gestação é um fator de risco para se desenvolver incontinência de urina, incontinência urinária, tá? A mulher que desenvolve incontinência urinária na gestação tem uma chance ainda maior disso progredir e piorar no pós-parto. Então, quanto antes essa mulher tratar, melhor. E assim, essa parte da incontinência urinária é interessante falar que não é normal na gestação. Porque muitas mulheres falam assim, é normal perder xixi, principalmente no finalzinho da gestação.
E não, é fraqueza muscular e deve ser trabalhada, né, Dri? Sim. O que que acontece? É comum. Existe uma diferença do comum Comum para o e normal. É muito comum a incontinência urinária na gestação, mas ela não é normal. E hoje a gente sabe que a fisioterapia é tratamento considerado padrão ouro para incontinência. Então, o que que a gente tem de melhor? Fisioterapia. Às vezes é porque a mulher tem uma fraqueza de musculatura, às vezes é porque ela não tem coordenação, ela precisa de aprender que momento que ela tem que contrair. Então, tudo isso a gente consegue identificar numa avaliação. A maioria das mulheres que tem perda de urina, por exemplo, por esforço, elas têm força. Elas só não sabem que momento que elas têm que contrair. Elas têm que retomar essa contração no momento que fazem o esforço. E isso é um aprendizado, né? É trabalhar a consciência corporal mesmo, né? Exato. Que é, Exatamente. não é difícil, que é importante falar, que as pessoas acham que é uma coisa que vai demorar, eu vou fazer um tratamento a longo prazo, né? Vamos falar aí de 5, 6 meses. É uma coisa que tem resultado muito rápido, né? Sim. Que é super legal. Principalmente a incontinência travar de novo, Catius. Vai. Calma que ele dá uma travadinha eu tô te ouvindo. E volta. Eu tô te ouvindo bem. Agora A última live que é desse jeito. Ah. Ele dá uma travadinha, eu vejo, aí a gente espera um minutinho e ele volta. Não sei, ele volta. Não sei por quê. Eu acho que é o horário, né? Você tá cheinho de live. Disputando com a gente. Eu acho também. Eu acho também. Mas a gente gente vai retomando. Essa puxadinha, assim, com essa cortadinha de assunto. Quem tiver alguma pergunta sobre gestação, incontinência urinária, quiser fazer uma pergunta, pode mandar aqui pra gente, tá? E aí, assim que a gente for parando, a gente vai respondendo. E, Dri, uma outra coisa. Tem a incontinência urinária e tem a incontinência fecal. Na gestação, pelo menos tudo que eu estudei, é bem mais raro, mas pode acontecer também, né? Sim, pode acontecer. Quando a gente fala de gestante, e incontinência fecal, é mais comum quando a gente tem um trauma no parto, né, que a gente chama de oasis, é um termo em inglês, mas que é uma lesão que acontece mesmo intraparto. Infelizmente ainda acontece, mas que lesiona até o esfíncter anal. E aí isso tem consequências no pós-parto, aí a mulher tem que passar por procedimento cirúrgico, reparo ali tecidual e consequentemente ela fica com perda aí de gases e fezes e tem que então fazer uma reabilitação dessa região. E é interessante, falando tanto da incontinência urinária e incontinência fecal, as pessoas também que elas sabem, só que elas contraem muito, elas não sabem relaxar. Então, esse trabalho de fisioterapia pélvica, ele não envolve somente ganho de força, né? É aprender a hora de relaxar. Eu eu atendi uma médica, ginecologista, e ela contou que uma paciente foi ter neném, era fisioterapeuta, e ela tinha tanta força que eles não conseguiam nem acessar para fazer o toque. Ela não sabia relaxar. Então, tem a parte da fisioterapia que a gente tem que lembrar que é uma musculatura que precisa ganhar força, mas é uma musculatura que tem que saber quando relaxar, principalmente na hora do parto, né? Então, isso é uma muito importante que você falou, Catius, porque a gente vê, principalmente na internet, só o contrai, tem que fortalecer. Qualquer disfunção é fraqueza do assoalho pélvico, mas a gente tem que ter um olhar para essa paciente e saber avaliar. E é interessante, a gente queria entrar nesse assunto com você, que quando a gente faz avaliação, a gente faz uma pausa dessa musculatura. Porque não é uma musculatura que a gente... Tô explicando, né? Porque as pessoas... eu sei que você sabe, né? Mas sim. As pessoas que estão aqui às vezes não sabem. Quando a gente olha aqui pro braço e eu falo, Catil, você dobra aí seu braço, levanta. Não é, né? Então, a gente, fisioterapeuta profissional, tem que palpar essa musculatura. É uma palpação intravaginal. Quando a gente palpa, a gente não avalia só força. A gente avalia força, controle. O que é o controle? A capacidade dessa pessoa de contrair e de relaxar.
A coordenação é a capacidade de contrair e de relaxar depois de um comando. O tônus, né? Que é o tônus a gente explica, né? Os fisioterapeutas, se tiver algum profissional aqui, vai saber muito melhor. Mas o tônus, eu vou explicar pensando na tensão, se esse músculo está com tensão ou não, né? Vamos dizer em palavras mais fáceis, assim. Sim. E tem toda essa relação. E essa avaliação Pode é o diferencial do encaminhamento do profissional também, né? Para qual tratamento que é o melhor para a paciente. Então, se a gestante, ela tá muito fraca, possivelmente vocês não vão conseguir evoluir com ela dentro do Pilates sem uma consciência corporal que você pode trazer para ela, né? Muito mais rápido. Então, assim, é uma das coisas que o pessoal pergunta, mas você não é fisioterapeuta, né? Sou físio, mas eu acho que cada um na sua área é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando a gente procura um profissional. Então, quando a gente vai no médico, a gente já não vai mais no clínico geral, né? A maioria das pessoas já procura. Eu vou no ortopedista, eu vou no oftalmologista, eu não vou fazer o meu óculos com um clínico geral. Por quê? A gente já vai sempre atrás de um especialista. E na fisioterapia a gente já está expandimos bem nisso já, né? As pessoas já estão procurando especialistas em cada área. Então, quando a gente fala em gestante, incontinência urinária, fraqueza, avaliação, a gente tem que saber quando encaminhar, né, André? Sim, e eu acho muito legal isso, que é cada um na sua área, mas interagindo. Então, eu adoro trabalhar com os profissionais do Pilates. Eu fiquei tão feliz quando você me chamou, porque eu tenho muita paciente que faz Pilates. Hoje em dia, o Pilates é muito bem aceito entre as pessoas, né? E eu amo quando eu pergunto, tô lá na anamnese, eu falo, faz atividade física? E a pessoa fala que faz Pilates, eu falo assim, nossa, que ótimo. Um passinho na frente. É um passo à frente, porque eu sei que é uma paciente que eu vou tratar e que ela não vai ficar abandonada depois. Eu sei que ela vai continuar com o Pilates e o Pilates é um passo à frente do meu tratamento, né? Porque aí ela vai manter tudo que ela ganhou comigo. Também. Sim. Tudo que ela ganhou comigo, que ela aprendeu comigo, ela vai seguir com o Pilates. E aí eu fico super feliz, né? Não, e é tão gostoso isso também. Na hora que eu te chamei, justamente, porque eu falo, é tão ruim mesmo. Você falar, eu sou fisioterapeuta, mas ela é minha concorrente, porque ela é fisioterapeuta pélvica. E a gente sabe que é diferente, né? Eu preciso muito de você e você consegue manter o encaminhamento. Exato. E voltando um pouquinho da gestação, muitas mulheres também, elas falam muito do prolapso. E aí, o que seria esse prolapso, Dri? O prolapso é a queda de algum órgão pélvico pela cavidade vaginal, pela vagina, tá? Antigamente, ou hoje em dia até as pessoas ouvem, por exemplo, bexiga caída. Mas não necessariamente é a bexiga, pode ser o útero, pode ser o intestino também. Que ele realmente desce ali pela cavidade vaginal. Ele pode descer um pouquinho, ou ele pode se sair totalmente, revertir totalmente para fora, tá? O prolapso, ele tem vários graus de estágios de eversão, né? De descida. E o prolapso, ele não é comum na gestação, né? Mas ele é comum no pós-parto. Antigamente, assim, a gente ouvia falar muito, né? Sim, de falar a voz. Principalmente com o avançar da idade. Com o avançar da idade, a genética, a etnia. Tem vários fatores que influenciam. Número de gestações, paridade, tudo isso vai influenciar para desenvolver um prolapso, né? O prolapso em si, dependendo do estágio dele, a gente consegue com a fisioterapia reverter. Dependendo se é um estágio mais avançado, ele é cirúrgico ou tem tratamentos convencionais que são os pessários, são algumas peças mesmo que são encaixadas dentro da vagina. Mas, comumente, quando se tem um prolapso, uma queda de órgãos, isso está sempre relacionado com algum sintoma. Então, isso às vezes vem
com um sintoma intestinal, uma dificuldade de ir ao banheiro para evacuar, com um sintoma de perda de urina, por exemplo. Então, a gente trata também o sintoma que está associado. Isso Um é muito sintoma sério, né? sexual, isso vai depender muito da queixa que vem associada. Às vezes a pessoa não vem com a queixa do prolapso, ela vem com a queixa da incontinência, vamos supor, ou da queixa que ela precisa de auxílio para evacuar. E aí, quando a gente avalia, ela tem um prolapso. Então, muitas vezes vem associada a isso. E é interessante, assim, a gente falando da bexiga caída, né, que era o termo mais usado, que não é normal também, né? Não é porque... Oi, tá me ouvindo, Dri? Agora tô. Voltou? Pode falar. Então é legal a gente também, por mais que não é muito tema dessa live, falar da bexiga caída não é normal, tem tratamento, incontinência urinária tem tratamento, tem fisioterapia, tudo depende do avaliador, né? Quem vai, o médico que vai procurar, porque às vezes possivelmente essa mulher vai no ginecologista, então tem o encaminhamento do ginecologista para físio ou para o Pilates. E se chegar em mim e eu ver que realmente não é saber, tem exercícios no Pilates, né, que a gente trabalha esse fortalecimento dessa musculatura, mas eu vou até um certo ponto. É saber até onde que o profissional, eu vi que tem profissionais de Pilates assistindo a gente aqui também, é muito bom. Saber até onde a gente pode ir e poder encaminhar essas meninas, né, essas gestantes, para vocês. Não ficar tentando segurar, que é pro bem do paciente. É igual você falou, vai chegar a um ponto que você vai mandar pra gente também, né? É esse trabalho conjunto dos profissionais, que é super legal. E às vezes, Cati, hoje a gente sabe que 30% das mulheres, elas não reconhecem o períneo, o assoalho pélvico. Aí elas vão pro Pilates e ao invés de fazer uma contração de apertar no sentido para cima, elas empurram. Então, imagina que você está lá no Pilates pedindo para ela fazer uma contração do períneo, que faz parte da técnica. Me que a gente fala muito assim, segura o xixi. É isso mesmo. Assim, a parte do Pilates, um dos princípios é a respiração. E dentro da respiração, a gente já passa essa parte de ensinar ela a contrair, para trabalhar essa musculatura, para ganhar força. Tanto mulher quanto homem, porque homem também pode ter incontinência urinária, né? É raro. Mas a gente já consegue entrar isso dentro do Pilates mesmo, Dri. Aí isso a gente já vai com a parte respiratória, todos os exercícios trabalhando. E a gente fala o que você falou, segura o xixi, contrai, puxa pra cima. Mas a gente não vê. E aí pode ser que entre muito, igual você falou. É legal se você tem abertura com a sua paciente de perguntar se ela realmente sente essa contração. Né, o que ela sente, se ela empurra, o que ela, tentar pedir para ela descrever o que ela, sente, o que ela faz. Porque se é uma pessoa que está confusa, às vezes vale a pena fazer uma avaliação para ela saber o que é a contração, entendeu? E aí porque a gente pede e às vezes a gente cai no erro, né? Nesses 30%, que a gente pede uma coisa e ela tá fazendo força de empurrar. Exato. E aí vem as questões de, por exemplo, prolapso, que a gente estava falando, uma gestante que já tem ali toda uma sobrecarga no períneo e que está empurrando, está fazendo mais sobrecarga ainda, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e esses cuidados. A pessoa, às vezes, não quer fazer o acompanhamento com a fisioterapia pélvica, não tem condições, mas se ela tem condições de fazer uma avaliação, ela já tem um ganho enorme. Ela recebe uma carga de orientação nesse dia da avaliação que ela consegue levar para a vida. E levar para a vida do Pilates junto, né? Por quê? A gente consegue trabalhar como técnicas complementares, né? Quando eu pego o paciente que faz Pilates, ou eu peço autorização, eu posso falar com a sua fisioterapeuta do Pilates, se o paciente me autoriza, ou eu ligo, converso, troco informações sobre o paciente e faço um relatório, o paciente está assim, assim, assado, né? Eu estou trabalhando isso, e a gente une, né,
os tratamentos ali. Eu tô pensando que presente de ouro seria receber isso de uma fisioterapeuta, né? Chegar pra gente e falar, olha, ela tá tanto de força, ela não tem consciência corporal, estamos Verdade. trabalhando isso. Se todos os profissionais Sim, chegassem e fizessem essa interação de mandar uma carta, passar como para seria o perfeito. paciente, né? Eu tô pensando, seria um ouro pra gente, padrão ouro também. Poder ter essa Verdade. troca, né? E Com assim, certeza, sem vou dúvidas. aproveitando esse gancho que você falou, aqui em Machado a gente não tem fisioterapeuta pélvica, né? E especialista que atua na área. Porque a Adri, para quem não conhece, ela tem mestrado também em ciência e reabilitação, com foco em atuação em saúde da mulher. Então aqui Exatamente. na região a gente tem poucos profissionais. Então o que você aconselharia, por exemplo, eu poderia falar assim, Adri, eu tô com dúvida de uma paciente, queria te encaminhar, eu sei que ela não tem condições de ir até você, teria como fazer alguma coisa online, uma avaliação, alguma coisa assim? O que que a gente o que que a gente é autorizado a fazer nesse momento agora, né? O conselho Uhum, autorizou que a gente faça, que a gente pode fazer alguns atendimentos de forma online. Claro que eu não vou uhum, conseguir entregar 100% para paciente online o que eu conseguiria fazer de uma forma presencial, né? uhum. Mas a gente consegue adaptar e passar, sim, algumas orientações, A Adriana travou para mim. fazer alguns Travou para posicionamentos vocês? para que a pessoa reconheça essa musculatura e que a gente. Dri, volta só um pouquinho, que a gente Acho que perdeu. tá. Você Você estava tá me começando a ouvindo? falar. Agora eu tô. Tá, vou Volta um repetir. pouquinho. Como que você vai conseguir no caso online, né? Isso, obrigada. Isso. De, de forma online, eu não consigo entregar 100% do que eu entregaria de forma presencial. Mas eu Uhum. consigo técnicas, formas de fazer que a paciente reconheça, posturas para reconhecimento desse assoalho pélvico, desse períneo, orientações. Ai, Catil, você vai travar. Vai. Eu vi que você travou aqui para mim. Eu tô te ouvindo bem, mas não tá com imagem. Agora voltou. É água, É, a gente tá aqui falando, né? estamos bebendo água por aí Então, também, né? é verdade. Então, a gente faz uma adaptação e tenta cobrir o máximo possível para passar todas as orientações que eu passaria em um atendimento presencial, para identificar o que essa paciente precisa e assim, se uma situação que não dá para seguir online, aí realmente tem que encaminhar para alguém que esteja mais próximo, para um fisioterapeuta que esteja mais próximo. Então, assim, a gente consegue fazer essa avaliação, né? Você consegue fazer a avaliação, mas dependendo do caso, o encaminhamento, Isso. que é igual a gente está falando, né? E assim, vamos voltando um pouquinho do Sim, Pilates na gestação. Então, a gente já falou que sim, melhora e evita, né? Incontinência exatamente. urinária, trabalho, incontinência fecal. Tem essa parte de mudanças posturais que a gente consegue trabalhar, melhora a qualidade do sono dessa gestante, a parte respiratória dela, porque é assim, vamos pensar que tem uma criança apertando o diafragma, tem algo apertando, não deixa mais expandir aquela costela como antes. Então a gestante tem muito problema respiratório, essa dificuldade. Ah, vai daqui na esquina, sente falta de ar. Então, a gente consegue trabalhar muito essa parte respiratória. A Sim, parte de circulação sanguínea, o inchaço. Então, são coisas diferentes no caso da fisioterapia pélvica para o Pilates. Então, é complementar mesmo, né, Dri? A gente tem que exatamente. pensar que é até onde eu vou, igual eu comentei. E uma outra coisa que eu queria falar muito é do estado mental da gestante. Eu vou puxar o gancho que você já me contou do curso. Então, o Pilates, ele trabalha muita parte de saúde mental no sentido assim, é muita coisa nova, mas é a horinha que ela tira para ela. Que por mais que é Exato. cuidando do bebê, é a hora que ela tira para ela. Então, o desconforto da gestação, de formigamento, que pode ser postural, pode ser por, às vezes, alguma lesão que ela já tenha na coluna e agora está evoluindo. A parte de formigamento nos pés, devido ao inchaço. Então, tudo isso, para elas, vão ser muito ruins. São consequências, né, normais, fisiológicas, ou não. E a gente consegue trabalhar e com essa consciência corporal, com essa
essa horinha para elas tem esse descanso mental. E eu vi que você vai fazer um curso também, né, semana que vem, sobre essa parte de saúde mental também da gestação, né? Conta um pouquinho. Isso. Semana que vem, na quarta-feira, às 8h30, vai acontecer um curso que eu tô coordenando, mas vai ser quem vai ministrar é uma psicóloga, a Valéria. Ela é uma querida, uma colega, né? Nós já fizemos uma edição desse curso no começo do ano. É um curso assim riquíssimo, vale muito a pena, é direcionado para gestantes e no puerpério, tá? Então, se alguém tiver interesse, é um curso online, a gente faz uma chamada de vídeo, o pessoal entra, todo Ai, mundo que vai voltou. participar, a Valéria vai... Acho que vai travar. Vai travar. Gente, acho que tá voltando. Se alguém tiver alguma dúvida dessa parte de incontinência ou alguma coisa que a gente já conversou, pode postar aqui. Me fala um pouquinho o que vocês estão achando também, né? Se Isso tem alguém da mesmo. área, também pode mandar mensagem. Se alguém Pilates, trabalha com Pilates, manda um oi aqui pra gente. E E mesmo depois, agora né, vamos... Catil? Se alguém assistir depois, tiver dúvida, quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, Sim, respondo, sou super aberta. Se alguém tiver dúvida, às vezes tem vergonha de mandar por aqui, manda particular, né? verdade. Pode mandar mensagem pra gente se tiver mais alguma dúvida. E Dri, uma coisa que eu queria conversar com você, que a gente nem chegou a conversar durante esses dias, é sobre a disfunção sexual na gestação. Então, aqui dentro do Pilates eu não consigo fazer muita coisa, né? Porque isso já vai um pouquinho mais a fundo, teria que ser uma conversa mais particular. E a fisioterapia pélvica, ela entra muito nisso também, né? Gestação vai de acordo com aquilo que eu falei desde o começo. A gente tem que fazer uma avaliação e identificar onde que está essa disfunção. Quando a gente pensa na relação sexual, a gente consegue dividir ela em partes. Então, a gente tem a excitação, a lubrificação, o orgasmo, a dor, a satisfação, né? Então, a gente tem que identificar onde está essa disfunção, aonde está o incômodo, se é físico, se é uma questão hormonal por conta de muitas mudanças que acontecem nesse período, se tem alguma ligação psicológica e a gente tem que ter essa sensibilidade também para estar trabalhando com outros profissionais. E a gestante, ela tem uma tendência de tensionar esse assoalho pélvico, né? De ter um tônus aumentado. Por quê? Porque tem um peso maior para o assoalho pélvico sustentar. É o peso do bebê, da placenta, do útero, né? Então ele tem que dar conta. Então, quando a gente avalia, a gente percebe que tem pontos de tensão. Assim como é muito comum a gente ter pontos de tensão nessa região do ombro, é músculo do mesmo jeito. Então a gente trabalha toda essa região de Toda a tensão do musculatura. músculo do assoalho pélvico, toda a musculatura. Inclusive, isso já é uma preparação para essa musculatura se preparar para quem quer um parto normal, vaginal, né? E que são técnicas específicas para chegar lá na frente. Essa mulher tem indicação para uma massagem perineal, que são técnicas que a gente faz mais no finalzinho da gestação. Que é exatamente isso que eu acredito que mais difere a fisioterapia pélvica do Pilates. São Realmente, essas técnicas mais específicas. é igual interessante. Todo mundo chega e sabe quando tá tensa a musculatura do pescoço. Mas muitas mulheres não imaginam que essa região também pode ficar tensa, né? Sim, com certeza. E ter dor também. Sim. Tem todo um trabalho nisso. Exato. Essas técnicas mais específicas da fisioterapia. Se eu não quero, por exemplo, vou dar um exemplo de uma gestante, ela não quer cesárea. Ela não quer cesárea, ela não quer parto normal. Desculpa. Ela não quer parto normal, vaginal. Mas no final da gestação, é interessante para ela a fisioterapia pélvica ou só o Pilates já conseguiria a gente abordar tudo?
Eu acredito que o Pilates consegue, sim, suprir o que essa mulher precisa, mas seria interessante ela fazer uma avaliação. Pelo menos uma avaliação com o fisioterapeuta pélvico, para ver como que tá a condição muscular dela, porque é como eu te falei, o fator gestar já é suficiente para que ela procure um fisioterapeuta pélvico para avaliar o períneo. Se tá tudo ok com o períneo, ela não tem nenhuma tensão, não tem nenhuma disfunção perineal muscular nesse assoalho, ela tá apta para continuar com o Pilates normalmente, porque o Pilates vai trabalhar respiração, mobilidade, força, musculatura abdominal, vai trabalhar tudo isso adaptado à gestação e para cada fase, eu tenho certeza. Né? Agora, se ela tem uma disfunção, vamos supor que ela tem certeza que ela quer uma cesárea, mas ela perde urina. Então, a gente vai trabalhar, vai tratar a perda urinária, mas as outras coisas ela pode depois seguir com o Pilates tranquilamente. Muitas acham que cesárea está resolvendo todos os problemas, né? De gestante. E não é exatamente, igual você falou, pode ser fisiológico, mas pode não ser e precisa já trabalhar bem. Se trabalhar desde o início da gestação, a gente consegue um resultado muito melhor, né, Dri? Com certeza. E agora, se a gestante está comigo, quer trabalho de parto normal, cada fase da gestação a gente trabalha exercícios diferentes, Dri. Não sei que você conhece um pouquinho do Pilates, mas eu não vou dar para uma gestante que está comigo, por exemplo. Ela já faz Pilates há 2 anos, está grávida, é um tipo de exercício. Na hora que ela chega e me conta, Kati, estou grávida. Só que ela já tem um trabalho de consciência corporal de 2 anos. A gente vai trabalhar de uma forma. Então, não é porque as minhas fotos de ponta cabeça, né? Pra quem me acompanha aqui, fica falando foto de ponte, eu não vou com uma gestante de ponte. A gente tem esse limite de saber até onde ela pode. Mas, ao mesmo tempo, se é uma pessoa que está começando comigo hoje, está grávida, esperou as 12 semanas, só se ela não fizer Pilates, né? Se ela já fizer, pode fazer normal. Mas passou as 12 semanas, ela começou o método. A cada trimestre, a gente trabalha exercícios diferentes, pensando no que vai ser a mudança dessa gestante, né? Que como vai ser as mudanças fisiológicas dela. Na fisioterapia pélvica também tem isso, né? Se ela quer uma parto normal, ela faz uma avaliação com você. No finalzinho desse último trimestre, é muito diferente a fisiopélvica do Pilates, né? O meu objetivo no parto normal para ela vai ser diferente do seu, né? Exato. O que acontece? Eu vou começar falando, complementando com uma explicação de tudo isso que você falou. Antigamente, se falava muito isso. Ai, aquela mulher que não faz atividade física, ela não pode fazer nada na gestação, né? Não pode começar. Hoje a gente sabe que se ela nunca fez atividade física e ela engravidou, então é o momento dela começar a fazer, né? Isso daí é um consenso do colégio americano lá de obstetrícia. Então, não é tipo eu que estou falando, né? São os estudiosos lá do mundo, do consenso mundial. E aí... isso é muito interessante que você falou. Então, tem toda uma preparação, claro que você não vai fazer a mesma coisa, vai ser adaptado. E esse processo é muito importante porque a gestante, ela tá se cuidando na gestação para chegar lá no final, ela tem indicação para fazer as técnicas da fisiopélvica. Então, é muito importante ela, por exemplo, passar com uma avaliação da fisiopélvica, ver como que tá esse períneo. Se precisar de fazer algum exercício, alguma coisa, sempre vai ter uma recomendação, ela vai para o Pilates, ela pode continuar normalmente. E nas últimas semanas de gestação, com certeza ela vai chegar com um períneo saudável, funcional, com indicação para a gente fazer massagem perineal. Hoje, a massagem perineal é a melhor técnica quando a gente fala de evidência científica. É a técnica que a gente tem mais evidência de que vai prevenir, vai trazer um menor risco de precisar de uma episiotomia. Não quer dizer que 100% não vai acontecer uma episiotomia, porque o risco sempre acontece, né? Sempre vai ter. Assim, você fala que fazer uma técnica simples pode evitar uma episiotomia. O olhinho da gente já brilha, né? Como fisioterapeuta.
Exatamente. Porque a gente sabe as É, complicações dessa verdade. episiotomia pode causar, né? Uhum. Episiotomia, para quem não sabe, é um corte que o médico faz no períneo quando o bebê está nascendo, né? Uhum. Então, evitar isso, imagina, para Nossa. a mulher, né? Além do sofrimento, então é Uhum. tudo que a mulher quer. Tudo que o Com certeza. fisioterapeuta A também. fisioterapeuta falou que fez, que evitou um corte, o olhinho já brilha. Verdade. E É, é muito nós simples essa temos. massagem, né? Uhum, Sim. isso. Explica um Vou explicar então. pouquinho. A, a massagem perineal, ela é aprendida no consultório. Normalmente vai com um acompanhante, se a gestante se sente liberdade para isso, ou ela mesma pode aprender, fazer Uhum. sozinha, né? Ela vai para casa e ela faz. A não ser que seja a opção dela querer fazer com o fisioterapeuta de forma Uhum. presencial. É, E até faz. falando da massagem, dessa parte, eu vi que uma pessoa colocou assim que, nossa, eu tô chocada em ter pontos de tensão nessa região. E é realmente, a gente não conhece o corpo e não imagina que sim, pode ter e pode causar muito sofrimento para essa. No caso, a gente está falando de gestante, mas para qualquer mulher, né, Dri? Exato. Falando disso, Catius, quando a gente palpa, é exatamente como se fosse um U. A Uhum. vagina, eu vou palpando as paredes. Então, eu palpo a parede lateral, a parede aqui que eu chamo de posterior e a outra parede Uhum. lateral. E aí, quando eu Uhum. identifico, por exemplo, um ponto aqui na parede lateral, aí a paciente relata Uhum. que tem dor. E aí, eu pergunto, é a mesma dor que você sente na relação? Aí que ela consegue identificar que é. Antes de eu Uhum. palpar, ela não consegue. Porque não Uhum. tem essa consciência, o cérebro não consegue identificar sem ter o toque, né? Então Uhum. é muito difícil isso, essa associação. Então, Essa quando consciência toca, mesmo, essa né? consciência. Então, quando toca, fica muito mais fácil. Por isso, a importância dessa avaliação. O toque nessa região que vai Uhum. direcionar realmente como é essa contração, esse controle, se tem dor, se não tem, aonde está essa dor, né? E esse é o diferencial de um excelente trabalho conjunto mesmo, né, Andri? Isso, é isso Saber mesmo. como diz, trazer a qualidade de vida para a mulher nessa época tão importante da vida dela, né? Uhum, exato. E falando também, aproveitando o gancho de toda a gestação, e vamos falar do parto. Tá. A fisiopélvica no parto. Eu acho o trabalho lindo. Muitas procuram doula ou a fisiopélvica, né? Eu acho que aí vai entrar um pouquinho junto o Uhum, trabalho. Aqui a gente não pode entrar com fisioterapeuta ainda no hospital. Mesmo antes da pandemia, eu andei procurando saber, o fisioterapeuta ele ainda não pode. Mas já tem algumas coisas falando sobre isso, assim, de lugares que deixam. Então, a fisiopélvica, sim. nesse momento, o que é? Vamos perguntar assim para você, né? Uhum. Para quem não conhece, né? Porque como eu já trabalhei muito na área, já conheço um pouquinho. Mas para quem não conhece, o que a fisioterapia pode fazer no parto? Tá. Quando a gente pensa no fisioterapeuta no parto, o fisioterapeuta ele vai atuar dependendo da fase que esse parto está acontecendo, tá? Ele primeiro vai ajudar essa mulher, junto com a equipe, a identificar qual é a fase que essa mulher tá para ir para o hospital, né? O ideal é que a mulher vá para o hospital em uma fase já um pouco mais avançada, porque principalmente quando é um primeiro parto que tem uma duração um pouco maior. Dentro do hospital, o fisioterapeuta acompanha a avaliação médica, então ele vai acompanhar que posicionamento que está esse bebê. E dependendo da biomecânica, vai indicar Uhum, exercícios e posições para essa mulher para que esse bebê tenha espaço para realmente descer. Porque o que faz a uhum, dilatação acontecer? É a cabecinha do bebê. Então, a cabecinha do bebê sim. empurrando, a dilatação acontece. Se ele não desce, ele não consegue empurrar. Então, a pelve tem que ter espaço. E alguns movimentos que a gente faz, dependendo da biomecânica, ele vai descendo, né? Então, o Uhum, fisioterapeuta consegue ir avaliando isso ali junto com a equipe médica
e conseguindo indicar para paciente, para gestante, qual posicionamento, exercício melhor que ela pode fazer para cada momento, para cada estágio que o bebê tá. Essa é uma das funções. Outra muito importante é da dor, né? Então, a FIS, ela Que eu trabalha acho que muito para as com... mulheres é que o olhinho brilha, né? Como aliviar a dor verdade. nessa hora. Então, a físio tem muito recurso de alívio de dor que a gente chama de não farmacológico, né? Então, a gente tem a eletroterapia, usa o TENS mesmo, que é uma corrente elétrica. É o choquinho, entre aspas, da fisioterapia. Para quem, eu acho que a maioria já deve ter recebido esse choquinho, que ele é o mais famoso, né? Tem o TENS, tem o ALS, e é muito usado na hora do parto para esse alívio. Exato. Alivia a dor. Tem a acupuntura água também, quente, né, acupuntura. A acupuntura, ela é muito específica. Tem quem, né, domina essa técnica, ela consegue estimular o parto, ajudar para dor. Então é muito boa, né? Só que é muito importante procurar um indicada profissional que conheça, né? Bastante um esse profissional que assunto, domine no que domine. assunto, que seja especialista, exatamente. Né? Um Que a acupunturista gente tá que falando. trabalhe com a gestação, Não exatamente. pode, como profissional, a gente sabe que não pode procurar qualquer profissional para qualquer patologia, mas quando a gente fala de um assunto tão sério como a hora do parto, sabendo que a acupuntura, a fisioterapia, ela auxilia, o profissional ele também tem que saber que ele está apto para aquele momento, né? Exato, exatamente. E falando de evidência científica, o Pilates, ele, no caso, ele é um baixo impacto. A gente sabe todos os benefícios que eu passei mais cedo aqui na live. E você falou que já fez um trabalho sobre tudo da evidência científica, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Em 2017, eu reuni vários, eu fiz como se fosse uma revisão, né? Para fazer uma palestra sobre Pilates e assoalho pélvico. E a conclusão, né, de tudo isso, de todos esses trabalhos, pensando em evidência científica, é que a junção, trabalho em conjunto do Pilates com o treinamento da musculatura do assoalho pélvico em mulheres saudáveis, que não tinham disfunções nenhuma e que sabiam contrair o assoalho pélvico, trazia benefícios. Então, juntar as duas coisas trazia benefícios para essas mulheres, aumentava a força e também prevenia as disfunções. Então, quem faz Pilates ativa aí a musculatura do assoalho pélvico nas sessões com a Catius. Pode ter certeza que está prevenindo incontinência urinária, prolapsos, né, dores, enfim, está melhorando função sexual. Tudo isso. É muita coisa. Tudo que a gente já falou aqui, né? Em uma aula Tudo que a gente já falou. E assim, não é uma aula que a gente consegue todos esses benefícios, viu, gente? São vários atendimentos e a evolução desses atendimentos que consegue todos esses benefícios. E assim, a Adri, ela atende online, viu? Só para quem quiser fazer uma avaliação, conversar, pode chamar ela aqui também. E Adri, eu tô vendo que tá dando quase uma hora. Nossa, nem parece. Ficaria que horas falando fácil, boa. É verdade. E assim, falando de tudo que a gente conversou, né? Vou resumir aqui um pouquinho para quem chegou agora no final. A gente falou de incontinência urinária, que não é normal, perder xixi não é normal, bexiga caída não é normal, também tem como. Diástase tem tratamento, tanto no Pilates, tanto na fisioterapia. É um trabalho conjunto, né? Não é um trabalho separado. São duas profissões que se complementam, dentro da mesma profissão, na verdade, né? São duas raízes aí, mas elas se complementam, elas se encontram. E eu queria que deixasse uma mensagem, que você falasse alguma coisa de tudo que a gente está falando para nossas barrigudinhas. Eu queria agradecer muito o seu convite. Eu fico muito feliz de falar, né, sobre a área de atuação. É um prazer para mim, Catice, de verdade. Eu gosto muito. E se fosse para eu deixar um recado, eu queria deixar um recado para quem está assistindo que é paciente, que conheça os seus profissionais, né, principalmente as gestantes. Conheça o seu médico, conheça os seus fisioterapeutas, conversa, tira dúvida, sabe? A gestante, ela tem muita dúvida e o que tem muitos medos é o desconhecido.
E o que vai trazer a confiança, vai trazer esse acalento, é tirar essas dúvidas, é a informação. Então, procure profissionais que vocês consigam tirar essas dúvidas e que conheça eles, né? Que traga segurança para vocês. É a hora que vocês precisam de confiança. É a hora. Se não está seguro, troque, né? Busque segurança e acalento nesses profissionais, que a hora que vocês precisar é para eles que você vai correr. E que eles possam interagir, se for preciso, né? Entre si. E para os pacientes, e para os profissionais, é que conheçam os seus pacientes, né? Que tenham a sensibilidade de perceber o que o seu paciente precisa. Será que eu consigo dar um atendimento melhor? Uma qualidade de vida melhor? Uma qualidade de atendimento, de tratamento, né? Escute o seu paciente, entenda, perceba. Principalmente agora, nessa fase que a gente está passando, de atendimentos online, eu percebi que as pessoas têm que falar mais, eu estou escutando mais, e elas trabalham muito mais a percepção corporal, porque elas têm que me falar tudo o que está sentindo, para eu poder entender. Então, conhecer o paciente mesmo, né? Isso aí é muito importante, é o principal. É o principal, é verdade. A gente saber o que o nosso corpo faz, o que ele é capaz de fazer e também tudo que não é normal, né? O que a gente pode buscar para melhorar também. Dri, eu sou totalmente grata por você ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito feliz também. Que é uma área que nós duas somos apaixonadas. Verdade. Eu ficaria aqui horas falando desse assunto. Não é clichê, para as minhas barrigudinhas eu vi que tem várias aqui online, sabe que eu sou apaixonada por essa área. E eu fiquei muito feliz de ter aceitado. Amei a nossa live, muita informação. Então, quem puder, que não pegou o finalzinho, que pegou só o finalzinho, não viu o começo, assista. Tem muita informação boa. E vou tentar deixá-la salva, viu, Adri? Eu não fiz ainda a primeira vez. Deixa salva. E obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Isso obrigada, aí. Adri. Um beijão. Beijo. Com Deus. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau.